Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, é muito curioso Jesus ter virado para os discípulos e ter dito: se vocês me tivessem conhecido, vocês conheceriam também a meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Por que é curioso? Porque esses discípulos aqui, eles estavam há quase 3 anos convivendo com Jesus dia e noite, ouvindo os ensinamentos de Jesus, vendo os milagres, as maravilhas, os prodígios que Jesus realizava. E, no entanto, apesar de não conheciam ele, não sabiam que Jesus era Deus em forma humana, eles não entendiam que Jesus e o Pai eram a mesma pessoa. Pensavam que havia um Pai em algum lugar distante, algum lugar cósmico chamado céu, e um Filho aqui na terra. Agora veja, se isso aqui aconteceu com os discípulos, que conviviam dia e noite com Jesus Cristo, imagine então o que não acontece hoje com as pessoas que não convivem dia e noite com Ele, que não viram os seus milagres, que não viram as suas maravilhas, né? Que não estavam presentes na hora de ouvir os seus ensinamentos. Irmãos, igreja, hoje a coisa é muito mais séria. Hoje a coisa, se tornou muito mais grave, porque hoje a pessoa corre o risco de estar seguindo um Jesus que não existe. A pessoa corre o risco hoje de estar seguindo um Jesus inventado pelos homens, de estar seguindo um Jesus que não passa de uma produção religiosa, produzido pelas religiões. E todos nós aqui somos testemunha disso, porque nós passamos por isso no passado. Nós passamos por isso aqui, mas hoje que nós conhecemos Jesus à luz da Bíblia, à luz das Sagradas Escrituras, nós podemos garantir para as pessoas lá fora, e garantimos mesmo, irmão Geraldo, todos nós aqui que temos o conhecimento da graça de Deus, que temos os nossos olhos iluminados, podemos garantir para as pessoas que não existe nenhuma semelhança entre o Jesus da Bíblia e o Jesus que tem sido apresentado pelas igrejas ao longo dos séculos. Não há nenhuma semelhança, mas não há mesmo. Veja se o Jesus da Bíblia tem alguma semelhança com aquilo que as igrejas pregam a respeito dele. Não tem nenhuma semelhança. Veja se o Jesus da Bíblia tem alguma semelhança com essa loucura que está aí estabelecida no mundo espiritual, com esta bagunça generalizada. Veja se ele tem alguma semelhança com esse comércio violento que está sendo praticado aí em nome de Jesus, em nome de Deus. Observe se o Jesus das Escrituras Sagradas tem alguma coisa a ver com essa avidez por dinheiro, essa avidez que as pessoas têm por cargos dentro da igreja, por números, por títulos pomposos. Os pastores se degladiam, cada um procurando usar um título mais pomposo do que o outro. Vê se tem alguma semelhança. Não tem. Sabe por que não tem? Porque tudo isso aí é criação dos homens, irmãos. Foram os homens que criaram. E se você não tiver cuidado, você pode estar seguindo uma invenção. Você pode estar seguindo uma lenda e não ao Jesus verdadeiro. Olha o perigo que é isso aqui. É por isso que a maioria dos evangélicos não tem alegria. A maioria dos evangélicos não são pessoas felizes. São pessoas carrancudas, são pessoas amargas, são pessoas de rosto fechado, fisionomia carregada, né? Não consegue demonstrar um sorriso, não consegue demonstrar uma alegria, sabe? Parece, a sensação que dá é que elas estão, todas elas, de mal com a vida. É a sensação que dá. Às vezes a pessoa diz assim: eu não entendo, por que é que eu oro tanto, por que é que eu louvo, por que eu adoro? Por que eu dou meu dízimo, dou minhas ofertas? Por que eu leio a Bíblia?
Por que eu sou membro da igreja? Por que eu sou um ministro? Por que eu sou um diácono? Às vezes até por que eu sou um pastor e não tenho paz na minha vida. Eu não entendo, eu não tenho paz. Eu sou uma pessoa sem paz. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizerem isso? Que estão dentro da igreja e não tem paz. Sabe por quê? É porque a pessoa está seguindo apenas o nome Jesus. J-E-S-U-S. Mas ela não está andando com Jesus. Ela não tem um relacionamento íntimo com Ele. E vou dizer uma coisa para você. Talvez nunca tenha conhecido Jesus à luz da Bíblia. Aí você vê a pessoa com medo do diabo, com medo de perder a salvação, a pessoa tem medo de morrer, a pessoa tem medo de viver, a pessoa tem medo de amar, tem medo de perdoar, tem medo de exercer misericórdia, tem medo de viver por fé na palavra. Agora, quem conhece Jesus à luz da verdade da Bíblia, não tem medo dessas coisas não. Quem conhece Jesus à luz do Evangelho, não tem medo de perder salvação, não tem medo de demônio, não tem medo de viver a vida, não tem medo de morrer, não tem medo de exercer perdão, não tem medo de exercer misericórdia, vive por fé na palavra e mais do que isso, tem paz. Tem paz. Olha, aqui no versículo 27, esse mesmo capítulo 14 de João, Jesus disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha só que coisa interessante. A paz que o Senhor Jesus nos dá, não tem nada a ver com essa paz que esse mundo nos oferece. Porque a paz do mundo, normalmente ela é feita de acordos políticos, de acordos financeiros. Às vezes, para tentar estabelecer uma paz, é preciso aplicar sanções num país, né? Pesadas punições para evitar que haja uma guerra, que haja um conflito. A paz que esse mundo nos oferece, às vezes, depende de lugares sossegados. Você já viu pessoas que dizem assim: olha, eu estou tão sem paz, eu precisava ir para uma fazenda. Eu precisava ir para um lugar bem solitário. Um lugar que eu não ouvisse ninguém falar para eu ter um pouco de paz. Ou então a pessoa diz assim: olha, eu estou louco para acabar com os meus problemas. Só assim eu terei paz. Olha, se para você ter paz, você vai depender de acabar com os seus problemas, você não vai ter paz nunca. Nunca. Porque enquanto você viver nesse mundo, nesse corpo de carne, você vai ter problemas. Todos nós temos problemas. Jesus disse assim: no mundo tereis o quê? Aflições. Mas ele disse: não temas, porque eu venci o mundo. Então essa paz que Jesus nos dá é uma paz que excede a todo entendimento. Você pode estar no meio de uma guerra de bomba atômica e você tem paz. Pode morrer pessoas da família, morre filho, morre mulher, morre marido, morre pai, morre mãe, morre todo mundo. Você tem paz dentro de você. Nada, absolutamente nada, tira essa paz de dentro do nosso coração. Amém? Então, é fundamental que você conheça Jesus à luz da Bíblia. Porque senão, irmão, você vai começar a pensar que para que as promessas de Deus venham a se cumprir na tua vida, você tem que ungir a cabeça com óleo, você tem que ir num lugar fazer uma corrente de não sei de quê, que você tem que fazer jejuns pesadíssimos, jejuns violentos, que você tem que participar de vigílias, que você tem que ficar no círculo de oração, orando igual um desesperado, de meio-dia até às 6 da tarde. Ou então, ficar repetindo mantras. Tem gente que fica repetindo mantras. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, assim como nós, blá, 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 blá. Aí começa de novo, Pai nosso que está no céu. Isso é um mantra. Isso é um mantra.
Na igreja de Jesus não há lugar para mantras. O Pai Nosso é apenas um modelo de oração. Não é para ficar repetindo mecanicamente. Tem gente que faz um mantra assim: está amarrado, está amarrado, está amarrado, está amarrado, queima, queima, queima. Não fala outra coisa. Isso é um mantra, né? Agora, hoje que nós conhecemos Jesus à luz da Bíblia, nós sabemos, temos consciência que nada dessas coisas funciona. Tudo isso são invenções dos homens, tudo isso são criações das religiões dos homens. Hoje nós sabemos que Deus cuida de cada um de nós, que o nosso Deus é um Deus soberano, que Ele está no controle de tudo. Nós não vivemos preocupados com o dia de amanhã, como Jesus ensinou. O ensinamento de Jesus qual foi? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, não andeis ansiosos por coisa alguma. Vamos ver, Mateus capítulo 6, versículo 25. Esse é um dos ensinamentos mais maravilhosos do Senhor Jesus Cristo, principalmente para o tempo que nós estamos vivendo hoje, onde é todo mundo preocupado com o amanhã, todo mundo ansioso. Nós vivemos a geração da ansiedade, todo mundo tomando Rivotril, todo mundo tomando Valium, todo mundo tomando calmante para isso, calmante para aquilo, gente que toma remédio para levantar, toma remédio para dormir, toma remédio para deitar, toma remédio para ir trabalhar. E tanta ansiedade, a geração da ansiedade. Então Jesus disse assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Claro que é. Aí ele disse assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Claro que nós valemos mais do que as aves. Claro que você vale mais do que um tucano. Você vale mais do que um canário belga. Você vale muito mais. E, no entanto, Deus sustenta essas aves. Você nunca viu na tua vida uma ave caída porque morreu de fome. Não, é Deus que a sustenta. Está aqui. Versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Jesus está dizendo: qual de vocês, por mais cheio de ansiedade que esteja vivendo, pode acrescentar um dia que seja ao curso da tua vida? Quem é que pode fazer isso aqui? Ninguém pode. Então adianta ficar ansioso? Não. Adianta ficar doido, não dormir de noite, a cabeça explodindo, a ponto de ter um derrame cerebral, um AVC, a ponto de ter um infarto agudo do miocárdio, de tanta preocupação com o amanhã? Se preocupação resolvesse os nossos problemas, aí tudo bem, vamos ficar preocupados que vai resolver. Mas não resolve. Pelo contrário, às vezes piora. Às vezes, quanto mais você esquenta a cabeça, mais difícil de você enxergar a solução do problema. É assim ou não é assim? É. Aí no versículo 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Ai, o que é que eu vou comprar agora em dezembro? Está se aproximando as festas de final de ano. Ai, eu não sei que roupa eu vou poder comprar, que sapato eu vou poder usar. Ah, será que eu vou ter condições de comprar? Será que eu não vou ter condições de comprar? Como é que vai ser e como é que não vai ser? Por que vocês andam ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto,
Não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, os pagãos, os incrédulos, os ímpios, é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Aleluia. Graças a Deus que Ele sabe. Deus sabe o que você necessita. Deus sabe o que você vai necessitar daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Deus sabe tudo. Tudo, absolutamente tudo. Hã? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então eu digo para você o seguinte, olha, qualquer preocupação que você venha a ter com o teu futuro, que você venha a ter com o teu amanhã, olha, isso só vai gerar ansiedade, medo e dúvidas na tua vida. Não vai gerar outra coisa. Pastor, quer dizer que é para deixar a coisa correr frouxa, nem esquentar mais a cabeça. Não, não é assim. Jesus está falando aqui daquela ansiedade que mata, daquela ansiedade que ultrapassa todos os limites aceitáveis. Porque é natural você ter preocupação. Porque se você não tiver preocupação, você se torna um irresponsável. Por que o medo é importante? Não aquele medo que te escraviza, que não deixa você sair de casa, que faz você tremer, que deixa você desequilibrado. Não, não é esse medo. Aquele medo que é inerente à nossa alma, aos nossos sentimentos. Se não fosse o medo, você nem olhava para os lados para atravessar a rua. Por que você para no meio-fio e olha? Não vem carro não, vou passar. Porque você tem medo de levar uma chapuletada num carro. Senão você passava direto. Por que você para o teu carro no sinal vermelho? Vermelho. Por que você não passa com tudo? Que há aquele sentimento de medo que se você avançar o sinal, pode acontecer uma tragédia. É ou não é? Então, o que eu quero dizer para você, meu irmão, é que só pode viver isso aqui quem conhece Jesus à luz das Escrituras Sagradas. Porque como é que as pessoas lá fora vão viver a sua vida tão somente por fé na palavra? Como é que elas vão viver as suas vidas sem se preocuparem com seus futuros, se elas não têm conhecimento de Deus, se elas não conhecem Jesus à luz da Sagrada Escritura? Me responda. Cite uma única pessoa que você conheça que não tenha o conhecimento do Evangelho da Graça de Deus, que esteja vivendo a sua vida sem preocupação com o futuro, sem preocupação com amanhã, crendo que o futuro dela está nas mãos de Deus. Cite uma. Olha, sem que tenha conhecimento verdadeiro da palavra, eu não conheço nenhuma. Absolutamente nenhuma. A maioria esmagadora das pessoas não vivem dessa maneira. Mesmo aquelas que se dizem crentes. Eu sou crente em Jesus. Eu sou evangélico. Não, mas não vive assim. Basta surgir um probleminha maior. Olha, a pessoa já se preocupa, já esquenta a cabeça, já quer saber como é que vai ser, como é que não vai ser, já quer saber como é que vai ser o amanhã, já procura uma profetisa, para que a profetisa fale alguma coisa para ela, lhe dê alguma esperança, lhe dê algum consolo. Basta surgir um probleminha maior, se a pessoa não é da igreja, vai atrás de uma cartomante, vai jogar carta, vai atrás de um pai de santo, vai procurar um adivinho qualquer aí na vida. Eu conheço um monte de gente que age assim. Tem um fato que ocorreu ao longo do ministério do apóstolo Paulo, que ilustra muito bem o que eu estou dizendo para você agora. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Atos 16. Dia desse eu conversava com uma irmã minha, e ela contava um fato acontecido alguns anos atrás, né?
Uma época que minha mãe teve um problema com as terras que o meu pai deixou como herança. E teve um probleminha lá, mas já resolveu. E ela disse, olha, naquela época, você não sabe, mas nós fomos em tal lugar falar com uma mulher que lê a Bíblia, bota uma venda preta nos olhos. Olha, lê com a venda preta nos olhos, viu? E diz como é que vai ser, como é que não vai ser, tererei, parará. Eu digo, é mesmo? É. Depois, para a coisa ficar mais segura, mandaram a gente falar com a mãe de santo. E nós fomos. Eu digo, poxa, vocês fizeram todas as diabolices? Fizemos. Você vê como é uma pessoa que não tem conhecimento de Deus? Mas vamos lá. Atos 16, capítulo 16, versículo 16 em diante. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Quem era essa jovem aqui, hein? Essa jovem aqui, na verdade, era uma paranormal. E ela era explorada por homens perversos que tiravam proveito da sua paranormalidade. Então essa jovem aqui lia mão, jogava cartas de tarô, fazia adivinhações à torta e à direita. Elas estão por aí também hoje. Outro dia eu estava vendo um programa de televisão, en passant, de passagem, e tinha um cara, olha, era um sucesso. Pega a sua carteira de identidade aí, segura na mão, o número é tal, e dizia o número da carteira de identidade da pessoa. Pense aí em alguém da sua família agora. Pensou? Pensei. Você está pensando em fulano. Entendeu? Isso é a coisa mais natural do mundo, isso aqui. Então, nesse exemplo aqui, nós vemos o quê? Alguns homens explorando a paranormalidade de uma mulher. Mas hoje nós vemos aí, principalmente no mundo espiritual religioso, a mesma coisa acontecendo também. Às vezes, no movimento religioso, a pessoa tem o dom de se comunicar, é uma pessoa que tem o dom de vender uma ideia para os outros, seja ela uma ideia boa, seja ela uma ideia ruim, é uma pessoa que tem o dom de vender um produto, seja um produto de boa qualidade, seja um produto de péssima qualidade, e na hora que os homens percebem que a pessoa tem esse dom, aquela pessoa é logo arrastada por eles, passa a ser explorada por eles e passa a gerar lucros para eles. Eu vim de um sistema religioso onde a coisa funcionava assim. Na maioria das igrejas pentecostais e neopentecostais, é exatamente assim que funciona. O sujeito não sabe nada de Bíblia, mas ele é uma pessoa que se comunica bem, que sabe entusiasmar as massas, sabe convencer as pessoas que é boa coisa fazer uma corrente de 12 semanas, que é bom negócio ungir a cabeça com enxofre, sabe convencer as pessoas que se ela der dinheiro para Deus, Deus vai devolver para ela 1 milhão de vezes multiplicado, que se ela der dinheiro, Deus vai abençoá-la em todos os sentidos. Olha, quando percebe que o sujeito tem esse dom, meu irmão, ele já passa a ser explorado pelos donos da religião e ele começa a dar lucro para os donos da religião. Quantos anos eu passei dando lucro para os homens? Porque eu acreditava, eu mergulhei de cabeça. Aí quando eles perceberam que eu tinha comprado a ideia e que eu era bom em passar essa ideia para os outros, disseram, opa, pega ele. Vamos usar o seu dom. Vamos usar a sua capacidade de persuasão dos outros para que ele venda o nosso produto. Não tem qualidade nenhuma,
é um produto péssimo, mas ele consegue dizer que é bom. E as pessoas acreditam nele. Isso é terrível, né? Então veja, Paulo aqui, durante vários dias, viu essa jovem adivinhadora segui-lo, e essa mulher ia na frente gritando, em alta voz para todo mundo ouvir: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação. Você sabe qual é o problema? Quando o sujeito, por exemplo, é um pastor, um líder religioso qualquer, um padre, um pai de santo, e ele sente uma necessidade muito grande de que apareça alguém para dizer que aquilo que ele faz, que aquilo que ele é uma coisa verdadeira. Olha, isso aqui é um prato cheio. É um prato cheio. O cara vai para a igreja, aí no meio do caminho aparece alguém gritando bem alto para toda a rua ouvir, para todo o povo ouvir: esse homem é servo do Deus Altíssimo, creiam nele, acreditem nele, que ele vai abençoar a vida de vocês. Pai de santo vai lá para o centro espírita e vai alguém, de repente aparece na rua: esse homem aí é servo do Deus de Israel, é pai de santo, Deus o usa, creiam nele, acreditem nele. Isso aqui, ó. O cara fica feliz da vida, meu irmão. Ele incha de orgulho, porque ouvir essas coisas massageia o ego. Eu no passado era assim, eu era exatamente assim. Quando alguém dizia assim: olha, o pastor Carlos é um homem muito ungido por Deus, olha, o pastor Carlos é um homem de muita fé, olha, o pastor Carlos, esse é de Deus de verdade. É interessante, eu não conhecia nada de Bíblia, eu era um pagão, eu era um desgraçado na vida. Mas quando alguém dizia que eu era cheio de unção, que eu era de Deus, que eu era cheio do Espírito Santo, eu inchava. Eu chamava a pessoa, abraçava e dizia: amém, minha irmã. Se fosse uma mulher, né? Amém, minha irmã. É o Espírito Santo que está te usando para dizer isso. Inchava, saía feliz da vida, saía convencido que eu era realmente aquilo que ele estava dizendo. 99% dos pastores da chamada religião evangélica são assim. Quando alguém fala uma coisa a respeito deles, eles acham que é Deus que está falando, eles acham que é Deus que está confirmando a sua chamada. Olha, ficam maravilhados. E não só eles, os seus seguidores também ficam muito empolgados. Começam a dizer para o outro: você viu como o nosso pastor é de Deus? Você viu que a irmã fulana falou? Deus usou fulano para dizer: esse homem é servo do Deus Altíssimo, esse homem vos anuncia o caminho da salvação. Olha, o Senhor usou um irmão, o Senhor confirmou que o nosso pastor é de Deus. Você vê como os enganos são terríveis? Você vê como isso aqui é cruel? Você vê como é que o orgulho, como é que a vaidade exacerbada vai entorpecendo a mente da pessoa, vai idiotizando a pessoa, vai emburrecendo a pessoa. A pessoa chega ao ponto de ouvir qualquer elogio como se fosse uma coisa boa, como se fosse uma coisa vinda da parte de Deus. Agora, quando a pessoa conhece Jesus à luz da Bíblia, como nós conhecemos hoje, aí ela reage de modo completamente diferente, como Paulo reagiu. Como é que Paulo reagiu diante dessa situação aqui? Leia o versículo 18. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Quer dizer que Paulo ficou o quê? Indignado. Paulo não deixou se impressionar, não. Paulo não disse assim: olha, pessoal, legal, viu? Agora todo o povo está sabendo por voz dessa adivinha que nós somos de Deus, que nós somos os mensageiros do Deus vivo, que nós somos os bambambam. Agora a coisa está boa. Pelo contrário, é o contrário daqui, ó. Ele ouviu 1 dia, 2 dias, 3 dias, e Paulo já estava, perdoe minha expressão chula, de saco cheio.
Disse, mas rapaz, que coisa mais chata. Todo dia essa mulher aí falando essas coisas. Todo dia essa mulher com essa ladainha atrás da gente. Aí chegou uma hora que ele se indignou de vez. E ele disse, para com essa marmota. Aqui no Ceará é marmota, né? Não é assim que chama? Para com essa palhaçada. Para com essa brincadeira. Quer dizer, ao invés dele ficar lisonjeado, ele ficou indignado. Está aqui no texto. Ó. Quer dizer que o apóstolo discerniu o Espírito. Olha, se você não conhecer Jesus à luz da Bíblia, se você viver aí no oba-oba da religião dos homens, você não consegue discernir nada. Você só ouve a voz da mulher, né, que está ali gritando coisas, e não discerne que aquilo ali é o diabo. Então Paulo sabia aqui que tudo ali que estava acontecendo era um grande teatro de Satanás. Eram as seduções dos demônios. Paulo sabia que isso aqui eram os enganos da mentira de Satanás. Era apenas uma manifestação de uma jovem paranormal para trazer as pessoas completamente escravizadas às suas adivinhações. Ele sabia que era isso aqui. O apóstolo repreende a mulher. Na mesma hora ela se cala. No mesmo momento cessou a sua paranormalidade. Está aqui. Olha, irmãos, vou dizer uma coisa para você. Hoje, nós estamos em 2010, século 21. Qualquer pessoa hoje que tenha um pouquinho que seja de paranormalidade e use esse pouquinho de paranormalidade, do dia para a noite ela vira um semideus. Eu tenho um irmão que é o exemplo disso. Meu irmão Flavinho. Por que eu digo que é um exemplo disso? Na década de 70, nós morávamos no Rio de Janeiro, e naquela década veio ao Brasil um jovem, um rapaz, chamado Uri Geller. Quem já ouviu falar desse homem? Ah, como muita gente ouviu, tá vendo? Então Uri Geller era a sensação naquela época. Um israelense, criado na Inglaterra, educado na Inglaterra, e que de repente disse que tinha um dom de paranormalidade. Então o que é que ele fazia? Ele entortava colheres, garfos, só com a força da mente. Chave. De repente fazia um relógio parado voltar a funcionar. Mesmo que parasse logo em seguida, mas que funcionava um pouquinho, funcionava. E um dia esse cara se apresentou no Brasil, eu não lembro qual foi o programa da época, eu não sei se foi no programa Flávio Cavalcante, foi num desses programas aí. Eu lembro como se fosse hoje. A televisão passou o dia inteiro, a semana toda fazendo a chamada. No dia que esse cara foi se apresentar, o Brasil parou. E uma hora ele disse, olha, tem pessoas em casa que podem fazer o que eu estou fazendo aqui. Teste aí. E o meu irmão pegou uma colher, botou assim entre os dois dedos, e o cara disse, se concentre, bote força na mente. Olha, sabe o que aconteceu? A colher fez assim, ó. Fez um V, dobrou na hora. Caramba, olha lá. Aí minha mãe correu, tinha um relógio velho parado. Bota a mão no relógio, botou. O ponteiro deu umas voltinhas. Depois parou. Mas que andou. Esse meu irmão hoje, ele é pastor pentecostal. Faz a turma cair no chão. Faz assim com a mão, cai 6 de uma vez. E ele diz, olha, tá vendo? Isso é o poder de Deus. Diz que cura tudo, cura AIDS, cura câncer. Olha, faz quem não tem perna voltar a ter perna. Eu nunca vi, mas ele diz que faz. Ele disse, não, mas eu faço e oculto, não é para fazer propaganda. Ah, sim. Ele disse, mas se você fizesse isso, o Fantástico da Rede Globo já tinha feito 10 programas com você, rapaz. Não, mas eu não quero fazer propaganda, não. Eu já orei e morto ressuscitou. Olha, quando eu oro, eu subo para o alto do monte
Olha, os anjos acampam. Eu converso com os anjos. Você não acredita, não? Eu digo, não. Aí ele bate o telefone na minha cara. Você não acredita, não? Eu digo, não. Acredito, não. Agora você vê. Não conhece nada de Bíblia. Não quer nem ouvir falar da verdade e da graça de Deus. Mas diz que tem poder para tudo. Ó, se tem tanto poder assim, por que quando o automóvel dele quebra, ele leva para o mecânico? Devia consertar pela fé. Há pouco tempo atrás, o filho dele morreu num acidente de moto. Se tem tanto poder para ressuscitar morto, por que não ressuscitou o filho? E foi lá no velório. Por que não ressuscitou o filho? Há uns 10 anos atrás, ele ligou e disse assim para minha irmã, olha, eu estou ligando porque Deus falou comigo essa madrugada. Tem um negócio de subir monte, sabe? Sobe monte, sobe monte. Vai gostar de monte, deve ter espírito de alpinista. Né? E Deus mandou eu avisar toda a família para se preparar, porque esse mês a mamãe vai morrer atropelada. Olha. Deixou o pessoal tudo doido. É esse mês. Deus mandou eu dizer a você para vocês se prepararem. Ficar todo mundo preparado que vai acontecer. Meu irmão, já se passaram 10 anos. Há 15 dias atrás, nós fizemos foi uma festa linda para comemorar os 80 anos da minha mãe. E o cara disse que naquele mês, há uns 10 anos atrás, que ela ia morrer atropelada. Está vendo? Isso aí está estabelecido dentro das igrejas, querido. Isso aí hoje, sabe? As pessoas correm atrás disso aí. Gostam dessas coisas estranhas, esquisitas. É terrível, né? Por isso que Jesus em Mateus, capítulo 24, versículo 24, disse assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha, irmãos, a maioria das pessoas acabam sendo enganadas por essas coisas absurdas que têm sido feitas aí no mundo religioso. Sabe por quê? Porque as pessoas gostam de coisas esquisitas, de coisas extravagantes. As pessoas gostam que o pastor comece a pregar, daqui a pouco começa a bufar como se estivesse recebendo o santo, sabe? Aleluia, glória a Deus, farinha no prato, farinha na cuia. Diga profecias mentirosas. Eis que o Senhor me diz. Eis que o Senhor me diz. Imagine se eu chegasse de manhã no programa de rádio da Metropolitana e dissesse assim: olha, eu estou aqui concentrado, orando, e Deus está me mostrando que tem uma mulher que está dentro de uma casa. Essa mulher, ela foi abandonada pelo marido, ela está com o coração cheio de angústia, ela está desesperada, ela está desorientada, ela não sabe que decisão tomar na vida, ela não sabe que rumo tomar. E Deus está mandando que ela me procure no culto de domingo de manhã para que eu possa orientá-la. Você tem ideia quantas dezenas de mulheres entrariam nessa igreja aqui domingo de manhã para falar comigo? Eu vim falar com o pastor que ele profetizou a meu respeito. Olha, ia chover mulher, meu irmão, que iam se identificar com essa profecia. Falsa, mentirosa. Mas a pobre da mulher está lá ouvindo o rádio. Marido largou, está dentro de casa. Está dentro de casa, claro. Vai estar onde? Embaixo do banheiro, do chuveiro? Ouvindo o rádio, tomando banho? Não, está dentro de casa. Ela ia ouvir e disse, poxa, é comigo. Aí a outra está lá na Messejana, é comigo. A outra está na Barra do Ceará, é comigo. A outra está no centro, é comigo.
Olha, domingo ia chover mulher abandonada pelo marido aqui para falar com o pastor Carlos, porque Deus tem uma solução para o problema dela. Terrível. Eu estou dizendo isso para você ver como é fácil enganar as pessoas. Porque as pessoas, irmão, elas estão lá fora precisando urgentemente se agarrar a alguma coisa que dê esperança, se agarrar a alguma coisa que dê ânimo. Por isso que as pessoas são tão enganadas com facilidade. Por isso que as pessoas são tão exploradas. É terrível. É absolutamente terrível. Por quê? Porque elas não conhecem Jesus à luz da Bíblia Sagrada. Porque elas não têm conhecimento da verdade. Quando Paulo escreveu a primeira epístola dele aos Coríntios, abra aí. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Olha o que Paulo disse aqui. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você vê? Uma pessoa sem conhecimento, uma pessoa que não tem a mente de Cristo, com que facilidade essa pessoa é enganada pelo truque, pela magia dos falsos pastores, dos falsos líderes espirituais. Às vezes a pessoa é até uma pessoa bem resolvida na vida, às vezes é uma pessoa boa de vida, e ela cai. Eu conheci no ano de 1983, se não me falha a memória, em Recife. Eu conheci uma advogada, ela era casada com um homem muito rico, um homem dono de uma rede de clínicas que fazia exame e radiografia, uma pessoa de coisa assim. E esse homem abandonou essa advogada para ir viver com a secretária dele. E esta mulher, uma advogada bem-sucedida, endoidou. E um dia eu estava no escritório dela, que era a sócia dela que me atendia para resolver problemas da igreja, da seita. E um dia a sócia dela disse assim: olha, pastor, vou pedir para a doutora fulana contar para o senhor o que aconteceu com ela. Ela contou. Aí diz assim: agora pergunte a ela o que ela fez para tentar trazer o marido de volta. Eu disse: o que a senhora fez, doutora fulana? Ela disse: pastor, eu fui num pai de santo e ele garantiu que trazia meu marido de volta. Agora eu tinha que fazer um trabalho. Agora o trabalho era na porta do cemitério, à meia-noite, com uma canela de defunto fresco. Eu estou falando de uma advogada, que se fosse um faveladozinho, uma pessoa pobrezinha, uma pessoa que não sabe nem assinar o nome, também, coitado, ignorante, né? Assim que as pessoas dizem. Eu estou falando de uma advogada, uma brilhante advogada. Eu digo: e a senhora fez? Fiz. E como é que a senhora conseguiu a canela de um defunto fresco? Ela disse: tem um amigo meu, que é policial, conhece o pessoal do cemitério, aí falou lá com a turma, e de noite demos tanto em dinheiro, e qual foi o último defunto que se enterrou hoje? Aquela cova ali. Abriu a cova, abriu o caixão, pegou um serrote, e cerrou a canelinha, e foi fazer um trabalho na porta do cemitério. Terrível, né? Irmãos, quem tem a mente de Cristo não cai nessas armadilhas. Quem tem a mente de Cristo não se deixa enganar. Quem tem a mente de Cristo sabe como é que Jesus é, sabe como é que Jesus pensa, sabe o que é que Jesus ensina, conhece a verdade divina, nunca mais será enganado na vida. Quem tem a mente de Cristo. Amém, irmão? Quem não tem, continua sendo enganado. Por isso que eu quero dizer para você nessa noite: olhe, preste atenção. Mesmo que o diabo diga que você é uma pessoa de Deus, mesmo que o diabo venha de lá e diga elogios
tremendos à sua pessoa, você tem que ter a capacidade de discernir que quem está falando aquilo é o diabo, não é Deus. Eu ligo o rádio, está o sujeito lá falando, não porque Jesus é o Senhor, porque Jesus é maravilhoso, porque Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu fico prestando atenção. Parece uma coisa de Deus, não parece? Você está falando verdade. Está falando nenhuma mentira. Jesus é maravilhoso, Jesus é o Senhor. Né? Jesus disse realmente isso, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas daqui a pouco o cara diz assim, mas sexta-feira você vai vir aqui que nós vamos distribuir o sabonete de arruda para você tomar banho na cabeça, para tirar o mal que está na tua cabeça. Igual o diabo aí. Ó. Primeiro ele fala verdades, depois ele se revela como o diabo falando. Se não tiver a mente de Cristo, não consegue discernir. Já mergulha e diz, não, é de Deus, falou que Jesus é maravilhoso, falou que Jesus é o Senhor, falou que Jesus está convidando os cansados e sobrecarregados para ele aliviar. Então você tem que saber discernir todos esses enganos, todas essas mentiras, porque, irmãos, isso está aí estabelecido em cada culto, em cada esquina, isso está aí se espalhando, gravado em mensagens de CD, em livros, em programas de rádio, em programas de televisão. E se você não souber discernir, o diabo está falando com você e você está achando que Deus é que está falando com você. Só discerne se tiver a mente de Cristo. O que é que Paulo diz aqui? Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses, para a gente terminar. Segunda epístola de Paulo à igreja tessalônica, capítulo 2, versículo 3. Agora ele diz assim, ninguém de nenhum modo vos engane. Você vê? Ninguém de nenhum modo vos engane. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Nessa época que Paulo escreveu essa epístola, estavam enganando a igreja, dizendo que a vinda de Jesus já tinha acontecido. Que Jesus já tinha voltado segunda vez. Ele fala assim, não, ninguém de nenhum modo engane vocês. A segunda vinda de Cristo não vai acontecer sem que primeiro seja revelada a apostasia. Uma apostasia a nível mundial, como a que nós estamos vivendo hoje. Que seja revelado o homem da iniquidade. Não é um homem, é um povo da iniquidade. O filho da perdição. Os filhos do diabo. Paulo, primeiro tem que ser revelado isso aqui. Agora veja. Para você não ser de nenhum modo enganado, leia todos os dias a palavra de Deus. Leia todos os dias o Evangelho da Graça que Jesus revelou a Paulo, que está nas 14 epístolas de Paulo. Não se limite apenas a abrir a tua Bíblia e ficar lendo Mateus, Marcos, Lucas e João, e ficar lendo apenas sobre as curas que Jesus realizou. Não se limite apenas a abrir a Bíblia e ler o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não se limite apenas a ler o Velho Testamento, porque Naamã estava cheio de lepra e mergulhou 7 vezes nas águas do Jordão e a lepra sumiu. Não, por favor, não faça isso. Não se limite apenas... Havia o culto da igreja e terminou o culto, desliga a tomada. Porque tem gente que é assim. Entra na igreja, liga a tomada. Assiste o culto. Terminou o culto, desliga a tomada. 15 minutos depois, você chegar para a pessoa e disser, qual foi o que Deus falou hoje? Hã? O que Deus acabou de falar no culto de hoje? Hoje? Olha, estou com a minha mente com um problema sério, sabe? Estou com a mente cansada. Nem sabe o que Jesus falou 15 minutos atrás. Isso é terrível, isso é cruel, irmãos. Por favor, não faça isso. Não faça. Ouve e desliga a tomada.
Está saindo da igreja e já está fazendo tudo o contrário do que Jesus ensina. Às vezes dentro da igreja, falando na vida de um, falando da vida do outro, fofoca daqui, fofoca dacolá, e bota o olho na mulher do outro, ou bota o olho no marido da outra. Não pode ser assim. Uma pessoa assim nunca vai ter a mente de Cristo. Então, todos os dias, faça disso uma questão de honra. Você quer ver uma coisa? Hoje é quarta, né? Tivemos culto domingo, 2 cultos, de manhã e da noite. Quem leu a Bíblia segunda e terça? Não, sem brincadeiras, com seriedade. Aqui é uma igreja séria. Seja verdadeiro. Quem leu esses 2 dias, nem que tenha sido 10 minutinhos, segunda e terça, levante a mão. 40 pessoas leram a Bíblia. E as outras, hein? O que é que você fez que não leu a Bíblia? Ficou vendo Passione? É Passione, é? A novela das 8. É? Você assiste, Érico? Ah, nem que quisesse, eu estou brincando com você, rapaz. Passione. O pastor estava assistindo Passione. Não, pastor, estava assistindo A Depravação da Fazenda. O Cabaré da Fazenda. Que a Rede Record exibe. Aquilo é um cabaré, me perdoe, viu? Não é só a Fazenda, não. A Fazenda, Big Brother. Eles separam a dedo. Homens que topam tudo, mulheres que topam tudo. Que é para a depravação correr solta. Que é o que dá ibope. Que é o que faz a audiência, ó, ir lá para o alto. Quanto mais depravação houver, maior é a audiência. Então é escolhido a dedo. Escolhidinho a dedo. Não. Esse cara aí topa tudo? Topa. Ele é casado. Ah, mas se botar uma mulher perto dele, ele esquece mulher, esquece esposa, esquece filho, ele destrói até a família, mas que ele vai fundo, vai. Legal, esse é que presta. Bota ele aqui. Entendeu? E assim vai. Olha, irmãos. Por isso que eu digo aqui na igreja, compre as mensagens gravadas. Você pensa que a igreja depende do dinheiro das mensagens que você compra? Não. Se todos vocês comprarem, o valor é tão pequeno que não altera nem contribui. Não, quando eu falo, é para que você comprando as mensagens, você comprando os livros que falam das mensagens da graça, você comprando os DVDs que o pastor grava para você, você vai deixando a tua mente impregnada da palavra, e é a palavra que vai ativar a mente de Cristo em você. Não tem outro jeito. Você pensa que é só dizer, nós temos a mente de Cristo. Você pensa que é assim? Não, é a palavra que ativa a mente de Cristo na tua mente. Aí você pensa como Jesus pensou, você age como Jesus agiu, você fala como Jesus falou, você perdoa como Ele perdoou, você é misericordioso como Ele foi misericordioso, você honra a Deus como Ele, na sua condição de filho, honrou o Pai. Se você tiver a mente de Cristo, se a mente de Cristo despertar em você, você vai discernir o certo do errado, o verdadeiro do falso, a luz das trevas. Você vai discernir o Jesus verdadeiro do Jesus falso, criado pela religião dos homens. Se você tiver a mente de Cristo, você vai ler a palavra de Deus e vai dar razão a Deus. Coisa mais difícil é a pessoa ler a Bíblia, a palavra de Deus, e dar razão a Deus. Olha como é difícil. Você vai dizer, não, Deus tem razão. Ele me deu vida para que eu possa servi-lo. Ele me chamou com santa
vocação. Eu tenho uma vocação santa. A minha vocação é ler a Bíblia todos os dias. A minha vocação é colocar a palavra dele em prática. A minha vocação é estar quarta-feira no culto. A minha vocação é estar domingo de manhã. A minha vocação é estar domingo à noite. A minha vocação é considerar o dia do Senhor digno de honra e honrá-lo. Dá razão, não, Deus tem razão, tem que ser assim. Coisa mais difícil. Quantos aqui na nossa igreja que ouve e não dão razão a Deus? Não, mas não é bem assim. Não, mas também não é dessa maneira. Não, mas também aí já é um exagero. E fazem as coisas da maneira que quer, da maneira que pensa. Como é que uma pessoa assim vai ter a mente de Cristo, hein? Me responda. Como é que vai ter a mente de Cristo? Por isso que nós já tivemos pessoas aqui que, apesar de terem passado conosco meses, às vezes até anos, de repente se foi. Como é que foi? Mas se foi para onde? Outro dia o irmão me disse: pastor, o senhor lembra daquele senhor que sentava ali atrás do bosco, o senhor moreno forte, ele tinha uma empresa? Lembro. Pois é, ele não vem mais à igreja. Encontrei com ele aí na cidade. Ô irmão, não, eu agora estou na Testemunha de Jeová. Jeová, Testemunha de Jeová. Não, é tudo a mesma coisa. O Deus que está lá, está aqui. Tá. O que leva uma pessoa a agir assim? É que a pessoa ficou um ano, fez seminário, ouviu pregações, mas ouviu só com os ouvidos da carne. Um dia esse homem veio falar com isso: pastor, me diga uma coisa, o seguinte, o senhor tem dito que nós temos que guardar o dia do Senhor. Eu digo: eu tenho dito? Não, a Bíblia tem dito. Quando eu digo, eu leio a Bíblia, é a Bíblia que diz, é Deus que diz. Mas o negócio é o seguinte, pastor, olha, eu trabalho segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado é o único dia que eu tenho para cuidar dos afazeres de casa, ir com a minha mulher na feira, ir no mercantil. Aí sobra o domingo. Domingo, meus filhos querem ir à praia. Domingo, os meus filhos, pastor, cobram para eu levá-los para o clube, para a piscina. Como é que eu vou sacrificar a minha família dessa maneira? Digo: meu irmão, dá teu jeito, eu dou o meu. Você pensa que eu não tenho filhos? Você pensa que eu não tenho família? Você pensa que os meus filhos, meus netos, também não pedem para ir à praia, também não pedem para ir na piscina, também não pedem para ir no shopping? Você pensa que eu não tenho parentes que de repente, domingo, um churrasco, a maminha não sei de quê, não sei de quê, não sei de quê, a picanha não sei das quantas, da Argentina, do Chile? E eu digo: não vou. Não vou. Quer a minha presença? Queremos a família. Então marca para sexta-feira à noite, aí eu vou. Aí eu dou uma passadinha aí, e se o ambiente estiver ruim, eu vou embora. Acabou a história. Tá bom, o senhor tem razão. Sumiu. Nunca mais botou os pés aqui. Nunca mais veio aqui. E você? Você tem a mente de Cristo? Você conhece Jesus à luz da Bíblia? Se vós me tivesses conhecido, 3 anos com ele, não conheciam ele. Se vocês me tivessem conhecido como Deus soberano, como Deus que salvou vocês, vocês não me desprezariam como vocês me desprezam. Se vocês me tivessem conhecido como Deus, dono de todo ouro, de toda prata, como Deus que provê cada uma das vossas necessidades, vocês não me negariam o que eu peço. Vocês não seriam negligentes para comigo. Você tem a mente de Cristo?
Você conhece Jesus como Jesus quer ser conhecido? Você é uma pessoa que pensa como Jesus pensou? Você é uma pessoa que não se preocupa com o futuro, que não fica ansioso quanto ao que haverá de comer, de beber ou de vestir? Ou você é aquela pessoa que perde o sono, que se estressa, que grita, que fica com dor de cabeça? Eu não sei. É porque eu estou com dívida. Como é que eu vou pagar essa dívida? Como é que eu vou sair dessa situação? E como é que vai ser agora em dezembro? Como é que eu vou comprar roupa para as crianças? Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Tem gente que já está esquentando a cabeça de hoje. Uma pessoa assim não conhece Jesus, querido. Porque se conhecesse Jesus, ela diria: estou nem aí. Deus está no controle da minha vida. O Senhor sempre proveu as minhas necessidades. Não será agora que Ele vai falhar. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Domingo de manhã a gente fala mais coisas, né? Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. E para a glória do Deus da graça. Louvado seja o teu nome, Senhor. Vamos ficar de pé agora. Fique de pé. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. É hora de fazermos uma reflexão. Porque às vezes as pessoas brincam com a verdade. Por favor, silêncio, mas baixinho, baixinho. Às vezes as pessoas são muito hipócritas, sabe? E nós não podemos viver de hipocrisia. Às vezes a pessoa está dentro da igreja e ela diz: eu tenho a mente de Cristo. E as suas atitudes provam que não tem. A sua maneira de agir prova que não tem. A sua negligência com as coisas de Deus prova que não tem a mente de Cristo. Prova que ela não conhece Jesus à luz da Bíblia Sagrada. Então é hora de fazer uma reflexão. É hora de você olhar para dentro de você mesmo e dizer: pera lá, eu tenho a mente de Cristo ou eu não tenho a mente de Cristo? Ou eu tenho apenas uma mente carnal? Faça essa pergunta para você mesmo. Como é que você é? Como é que você cuida da tua vida espiritual? Você tem feito tudo isso que o Espírito Santo acabou de falar? Você lê a Bíblia todos os dias? Você toma café da manhã, você almoça, você merenda à tarde, janta. E por que não lê a Bíblia? Quer dizer, você satisfaz todas as necessidades do físico, do corpo, e não satisfaz as necessidades do espírito, as necessidades da tua alma. Você compra as mensagens da igreja. Você tem essa sede de comprar. Eu quero, olha, faz aí uma cópia. Eu quero ouvir mais vezes. Eu quero estar sempre ouvindo a palavra. Cada vez que eu ouço, olha, mais eu me sinto regozijado, mais eu me sinto fortalecido. Não, eu quero esse DVD que o Espírito Santo inspirou o pastor a gravar. Isso é importante. Eu quero assistir em casa. Eu quero estar bem, sabe, bem informado dessas coisas. Eu quero os livros, eu quero ler muitas vezes. Eu quero pegar uma caneta e sair marcando aquelas coisas que o Espírito fala profundamente a mim. Daqui a pouco eu vou ler de novo, Deus já fala de uma maneira diferente. Já tem um outro tópico que é importante naquela hora. Só assim você vai ter a mente de Cristo. Se você não faz isso, querido, você pode ter a mente carnal, mas não a mente de Cristo. Então faça um exame agora da tua vida, em nome de Jesus.